Alô, galera linda! Tudo bem com vocês? Segue mais uma aula de matemática, geometria espacial na área, gente top! E dessa vez vamos falar dos paralelepípedos, uma figura tridimensional arretada, um prisma. Nessa figura, observamos que ela tem 6 faces, tá certo? E é possível calcular o seu comprimento, representado pela letrinha a sua largura, representado pela letrinha B, e a sua altura, gente top, representado pela letra C, tá certo? Observamos também a sua diagonal, tá certo? Esse Dzão aí, ó, quando eu pego na extremidade lá em cima aqui, ó, quando eu pego nessa extremidade e percorro todo esse caminho até essa extremidade, então nós temos aí a diagonal da nossa figura do nosso paralelepípedo. Se eu pegar a partir da minha base, tá vendo, ó, sair desse ponto até esse ponto da minha base, eu tenho a diagonal 2, que é a D1, tá certo? O Dzinho representando a diagonal da minha área da base. Beleza, gente? Se vocês observarem, percorrendo esses dois caminhos, eu formo nada mais, nada menos de que um triângulo retângulo muito bacana, tá certo? Vamos agora entender como são as fórmulas tanto da área total como do volume dos paralelepípedos. Eu vou analisar passo a passo, tá certo? As dimensões da minha figura. Então, primeiro eu vou observar a base, tá certo? Digamos que eu peguei a base, coloquei ela aqui, separadamente para a gente analisar, tá certo? Veja que nessa base aqui, ó, nessa base eu tenho Azinho, tá certo? Azinho, e também temos o B, tá certo? É como se fosse o comprimento vezes a largura. E aí, para saber a área dessa figura, eu tenho a área da figura 1, tá certo? A1 é igual a A vezes B. Que top, muito massa! Vamos observar agora, galera, a face frontal, ó, a frontal, tá vendo? Ó? Essa face frontal aqui, ó. E na face frontal eu observo o meu comprimento e a altura, veja. Eu observo A, tá vendo? E eu observo a altura que é C. Então, se eu pegasse a face frontal e colocasse aqui como exemplo, eu teria a área 2. Então, a área 2, tá certo? Eu tenho aqui A vezes C. Agora, gente, se eu pegar a face lateral, tá vendo, ó? Eu quero pegar agora a face lateral. Veja, aqui na face lateral, eu tenho a minha largura aqui, pela minha altura, eu tenho B vezes C. Então, a área 3, ó, a área 3, ó, certo? Deixa eu pegar aqui que o quadro tá meio balançando, seria B, tá bom? Ó, B vezes C. E aí eu separei todas as minhas faces, tá certo? A partir desse exemplo. Professor, como seria a área total dessa figura? É muito top e muito fácil. Para encontrar a área total, eu vou colocar AT, tá bom? Ó, AT é igual a... Lembre-se, gente, nessa figura eu tenho duas bases, tá certo? Ó, tanto a base de baixo como a base de cima tem a mesma medida. Eu tenho duas faces, tá certo? Frontais. Tanto essa que está na minha frente, que está atrás dela, tem a mesma medida. E eu também tenho duas faces laterais. Tanto aqui no B e C, como desse lado também tem a mesma medida. Então, quando isso acontece, a fórmula fica AT igual a 2 vezes, ó, parênteses, A vezes B, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui, ó, A vezes B, que é justamente a área da figura 1, tá certo? Que é a base, tá bom? Mais A vezes C, que é justamente a face frontal, que é essa figura 2, tá? Ó, área 2, A vezes C, mais B vezes C. E aí eu tenho a área total, que é justamente a superfície, ó, que é a face lateral. A partir daí eu tenho a fórmula da área total, muito top. 2 vezes
parênteses, A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Professor desenrolado, diga aí como é a fórmula do volume. A fórmula do volume é muito simples. É só você pegar o comprimento, que é A, tá vendo? Ó? A vezes a sua largura, que é B, vezes B, vezes a sua altura, que é representado por C. E aí eu tenho o volume, que isso é uma coisa muito top, ó. Então eu tenho área total, 2 vezes parente A vezes B, mais A vezes C, mais B, C, vezes C. E o volume é A vezes B, vezes C. Professor, como é que se calcula uma diagonal? Se vocês observarem, nós temos aí um triângulo retângulo. E triângulo retângulo se baseia em Pitágoras para poder resolver. Se baseando em Pitágoras, a nossa fórmula vai ficar nesse formato aqui, para se calcular a diagonal. Diagonal ao quadrado, a principal, né? É igual a ao quadrado, as 3 dimensões, tá bom? Mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Resumindo, a fórmula geral final vai ficar isso aqui, né? Dimensão, ou diagonal, desculpa, é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aí, muito top, hein? Nós temos aí a fórmula para se calcular a diagonal da nossa figura do paralelepípedo. É possível também, gente, encontrar a soma das dimensões. Nós sabemos que a figura ela tem 3 dimensões, A, B e C. E a soma dessas dimensões é só eu pegar A mais B mais C. Soma das dimensões, né? Ó, SD. Coloquei SD só para vocês perceberem que é a soma das dimensões, tá certo? Coisa criada por mim aí, beleza? Agora, gente, é possível somar todas as dimensões. Como assim, professor? Lembrando, veja, que aqui nessa dimensão, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, tá certo? Tá bom? Beleza? Então, praticamente, a soma de todas as dimensões, a fórmula vai ser essa, ó. 4A mais 4B mais 4C. Bem, galera, vamos agora para o exemplo massa sobre paralelepípedo. Vamos lá, vamos para a questão. Quantos metros quadrados de papel adesivo são necessários para revestir, tá certo, externamente uma caixa de formato de paralelepípedo, medindo 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 20 centímetros de altura, beleza? Considere que a tampa da caixa não será revestida. Que top, que questão massa, hein? Então vamos lá, gente, ó, vamos lá. Temos aqui, galera, a figura, tá bom? Simbolizando essa caixa, tá massa? E nessa figura nós temos a base, que mede 40 centímetros, nós temos a largura, que mede 30 centímetros, e nós temos a altura, que mede 20 centímetros. Gente, se ele quer a resposta em metros quadrados, automaticamente nós devemos saber qual é a área total do nosso paralelepípedo, da nossa caixinha. Então, gente, na nossa aula, nós entendemos que para encontrar a área total, ó que top, para encontrar a área total, vai ser igual a AT, tá bom? 2 vezes parênteses A vezes B, não é isso, galera, top? Mais, ó que top, A vezes C, muito bom, e também B vezes C. Então essa é a formulazinha para se calcular a área total do paralelepípedo da nossa caixinha, gente. Então vamos lá, veja que coisa tão fácil, tão top. Então a área total é igual a 2 vezes. Então vamos lá, gente, ó. Qual é o valor de A? A simboliza a área da base, tá certo? Ó, a área 1 da base lá na nossa explicação. Então vale
40 centímetros. Lembrando que a figura da base é esse comprimento vezes essa largura. Então seria A vezes B. Então A vezes B é 40. Ó, que coisa muito top, ó. 40, tá vendo, gente bonita? Vezes 30. Isso é muito chique, hein, galera? Vezes 30. Então temos A vezes C, que simboliza o quê? Simboliza a face frontal, galera. Ó, essa parte aqui, a frontal. Nós temos o comprimento, nós temos a base, vezes a altura. Quanto mede a altura? A altura mede 20 centímetros, que seria C. Então a gente vai lá, ó. A gente vai lá para 40 vezes 30. 30 não, né? Desculpa, 20 mais. E para fechar, vamos observar, ó, a face lateral, galera, top. Ó, nós temos a largura vezes a altura, que seria B vezes C. Então vai ser 30 vezes 20. Então ficou muito top, hein? Olha que coisa massa, hein, galera? Não é top ou não é? Então vamos lá, aqui, ó, vamos dar o resultado. A área total é igual a 2 vezes 40 vezes 30, dá quanto? 1.200. Mais 40 vezes 20 dá 800. Muito bem. E 30 vezes 20 dá 600. Muito top, hein, galera? Então vamos dar o resultado agora. Ó. A área total é igual a 2 vezes 1.200. Com mais 800 dá 2.000. Com mais 600 dá 2.600. E a área total da nossa figurinha é 2 vezes 2.600. 2 vezes 2.600 dá 5.200 centímetros quadrados. Então, massa, gente. Ó, se eu fosse revestir, eu ia revestir 5.200 centímetros quadrados da minha caixinha. Só que a questão diz aqui, ó. A questão diz, considere que a tampa da caixa não será revestida. E lembrando que a tampa da caixa é a área da base de cima. Tá vendo? Ó, a face da base de cima, que está em cima, tá certo? No lado superior. Então, nós observamos que no nosso paralelepípedo, tanto a base de cima como a base de baixo, e onde vai ficar a tampinha, onde fica a base de apoio, tem a mesma medida. Se tem a mesma medida, será A vezes B. Então, aqui, ó, eu vou tirar a diferença da área 1, que seria A vezes B, da minha tampinha. Então, isso seria área 1 é igual, quem é A? Quarentinha, vezes B, que é trintinha. Então, fica aqui 30. Então, A1, tá certo? É igual a 40 vezes 30, é igual a 1.200 centímetros quadrados. Então, isso é a área que nós não precisamos revestir. Então, nós vamos pegar a área total da nossa caixinha menos a área que não podemos, tá certo? Revestir. Beleza? Então, nós temos 5.200 menos 1.200. Nós temos aqui, vamos lá, tira 200, zerinho, zerinho e zerinho. 5 menos 1, 4.000 centímetros quadrados. Então, gente, nós só vamos revestir 4.000 centímetros quadrados. Só que a resposta não quer em centímetros. A resposta quer em metros quadrados. Então, precisamos transformar centímetros em metros quadrados. Ó, nós sabemos que 1 centímetro, que 100 centímetros equivale a 1 metro. Beleza? Então é fácil. Se é quadrado, 100 vezes 100, 10.000. Então é só pegar 4.000 dividido por 10.000. Muito top. Aquela regrinha básica, 0 no numerador, cancela um 0 no denominador. Se tem mais um, eu posso cancelar. Se tem mais outro, eu posso cancelar. Então, a área total em metros quadrados que nós iremos revestir é de 0,4 metros quadrados.
quadrados. E a resposta é a letra A, que é a mesma coisa aqui, ó, 0,4 0,4 metros quadrados é a mesma coisa do que 0,40. Então a resposta é alternativa A. Beleza, gente? Esse foi o exemplo da nossa questão baseada em geometria espacial. Figura do paralelepípedo, prisma massa. Valeu, gente!